Graças a Deus por tudo que o Senhor já fez, no nosso meio, falou poderosamente. E nós cremos que pelo seu poder, pela sua infinita graça, pela sua misericórdia, Ele continuará falando conosco nesta noite. Quantos querem ouvir Deus falar mais uma vez nesta noite por meio da sua palavra? Diga, fala conosco, Senhor. Atende, Pai querido Santo, o pedido da tua igreja nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Abra a sua Bíblia Sagrada, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando você abre aí a sua palavra, a palavra de Deus, aqui sentado, adorando ao Senhor, Mateus 28, versículo 18 ao versículo 20. Mais uma vez eu quero pedir que a igreja preste muita atenção, nos ouça, não só com seus ouvidos, mas com seus olhos e com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, quando nós estávamos sentados ali, adorando ao Senhor, com base naquilo que o Senhor colocou em nosso coração para pregar hoje para a igreja de Cristo, o Senhor colocou o desejo no meu coração de falar não somente para a igreja, mas esse desejo especificamente para a liderança. E eu quero que a liderança me ouça, e toda a igreja de modo geral. Deus colocou o desejo de a partir de amanhã, de nós iniciarmos uma leitura bíblica. Irmão José, eu faço a minha leitura bíblica em casa, amém, mas essa leitura bíblica é uma leitura que tem um propósito exatamente para o fortalecimento espiritual da liderança da congregação Siloé. É um propósito que nós vamos fazer parte. E o que nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor durante esse mês de agosto são as cartas do apóstolo Paulo. Se a gente pegar elas ali, vai dar em média 4, talvez vai ser preciso um dia que a gente precise ler 5 capítulos, mas a gente vai terminar. No mês de agosto a gente termina, amanhã a gente começa. Amanhã eu coloco lá no grupo a leitura bíblica para que toda a igreja abrace e faça parte, em nome de Jesus. E muito em breve, eu creio que no próximo domingo nós vamos marcar uma vigília com a congregação Siloé e vamos marcar uma consagração também, especificamente com a liderança, em nome de Jesus. Já vá se preparando aí para um domingo de manhã, depois da EBD, a gente ficar pelo menos 1h30 chorando, clamando no joelho. Já se organize. Nesse dia você faz o almoço um dia antes, ou acorda cedo para fazer o seu almoço, mas nesse dia nós vamos estar aqui. Após a EBD, nós vamos ficar 1h30 clamando, chorando, buscando a presença do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quantos confirmam, digam glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, o texto sagrado diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Diga glória a Deus. Amados irmãos, igreja do Senhor, igreja de Cristo, nesse texto aqui, nós temos Jesus encorajando os seus discípulos a fazerem parte
da grande comissão. Esta grande comissão que o Senhor tem também na minha vida e na sua vida, para que nós possamos pregar o Evangelho de Cristo a todas as criaturas. Nós podemos ver aqui Jesus, ele dizendo que é preciso pregar o Evangelho, dizendo que nós devemos ir às nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando ao povo que ainda vive na incredulidade a guardar a palavra de Deus, a viver de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz: olha, vocês devem ir, devem pregar, devem evangelizar, devem discipular, mas saibam de uma coisa: vocês não estão só e não irão só, vocês irão comigo, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus estava dizendo: esteja pronto, porque eu quero usar vocês para uma grande obra que eu tenho preparado para esta terra, para que muitas pessoas venham ao meu encontro. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, eu começo fazendo uma pergunta para a igreja de Cristo que se encontra aqui nesta noite. Nós, a igreja de Cristo, nós almejamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós anelamos, como está escrito lá em Hebreus, e ainda um pouquinho de tempo mais, o que há de vir virá. Ele virá em nome de Jesus, como Jesus, desta vez virá como uma autoridade que vem para julgar, não somente mais para estar intercedendo diante do Pai pelos nossos pecados, mas agora ele vem na condição de juiz, e nós esperamos esse dia de nós nos encontrarmos com ele. E a pergunta que eu faço para a igreja do Senhor nesta noite, para vocês, para todos nós que estamos aqui: igreja, se Jesus voltar hoje, qual será o teu destino? Se esse culto terminar com um arrebatamento, onde é que você vai estar? No céu, para as bodas do Cordeiro? Ou será que alguém aqui nesta noite ainda vai ficar nesta terra vazia, nesta terra de perdição? Qual será o meu destino e o teu destino se Jesus rasgar os céus hoje ao encontro da igreja de Cristo? Eu creio que a igreja que está aqui nesta noite é uma igreja lavada, separada, santificada, e todos nós, se a trombeta tocar agora, nós ouviremos e iremos nos encontrar com o nosso Salvador nos ares. Aleluia! Porque essa é a esperança da igreja do Senhor. A igreja do Senhor não quer ficar nesse mundo. A igreja do Senhor quer partir para a glória eterna. Aleluia! Para o gozo do nosso Senhor, o qual está sendo preparado para mim e para você. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia! Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele nos instiga, nos provoca a nos despertarmos e abraçarmos a causa missionária como urgência. Deus, ele tem pressa para que a pregação do Evangelho possa alcançar aqueles povos que ainda não foi alcançado, as pessoas que ainda não foram evangelizadas. Deus tem pressa, e para isso ele precisa de mim e precisa de você. Não porque ele depende de mim ou depende de você, mas porque nós somos os instrumentos vivos que Deus estará usando para que as pessoas possam conhecer a Cristo, Cristo ressuscitado, o Cordeiro de Deus que veio a este mundo para pagar um preço que nenhum homem poderia pagar. Aleluia! Glória a Deus! Agora, igreja, para pregar o Evangelho, que o Evangelho tem como objetivo salvar vidas, resgatar vidas, para nós pregarmos o Evangelho que salva vidas,
Quando nós somos transformados, devemos pregar o Evangelho. Por quê? Porque um cego não pode guiar outro cego. A igreja de Cristo tem um nobre propósito a desempenhar nesta terra e neste mundo. Qual é, irmãos, esse propósito? Proclamar a mensagem da salvação até que Jesus volte. Irmão José, quando eu preciso me envolver com missões? Agora, nesse momento, hoje. Irmão Josué, até quando eu devo gastar minha vida? Até quando eu devo entregar minha vida em prol do Evangelho? Somente até Jesus voltar. Somente até esse dia. Porque daquele dia em diante é o povo de Deus reunido dizendo: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor. Eu acabei de dizer para vocês, meus amados irmãos, que a igreja de Deus tem um propósito para desempenhar neste mundo. Aí talvez você possa se perguntar aí, mas o que é que significa propósito? Eu fui um missionário para trazer para nós nesta noite. Quando você pesquisa o significado da palavra propósito, você encontra a seguinte definição. Ouça com muita atenção. Propósito é o que se quer fazer, realizar, plano, intuito, alvo, grande vontade de realizar aquilo que se busca atingir, ou seja, objetivo. Agora a gente vai trazer para a nossa realidade. Vamos a fazer uma aplicação bíblica. Quando nós entendemos, nós percebemos que propósito é viver de uma forma que a nossa vida possa glorificar o nome de Deus. Ou seja, entenda bem uma coisa: Jesus, ele estava ali instaurando a grande comissão juntamente com os seus discípulos, mostrando para eles a necessidade da urgência do Evangelho. Mas antes de Jesus enviar, eles passaram um grande tempo com Jesus, se preparando, sendo transformados para que eles pudessem realmente desempenhar aquela tarefa da pregação do Evangelho. E eu disse para você no começo que antes de se preocupar em pregar o Evangelho para salvar vidas, eu e você precisamos ser salvos, e que nós temos um propósito: pregar o Evangelho neste mundo. E eu estou dizendo para você que propósito é o que se quer fazer, um plano, um intuito, um alvo, grande vontade de realizar algo até alcançar o objetivo, até atingir o alvo. Aleluia! E como é que você vive esse propósito? Entregando a tua vida a Cristo, para que por meio da tua
irmãos. Por isso nós devemos anunciar Cristo para as pessoas que ainda não conhecem. Vai vir pressão, vai vir luta, vai vir levantes, mas Cristo está na frente. Não se preocupe, Ele garante. Aí eu lembro do hino: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Igreja do Senhor Jesus, é tempo de despertar, porque Cristo está comigo e está com você. Aleluia. Glória a Deus. Com base nisso, meus amados irmãos, no texto que a gente acabou de ler, eu quero pregar no tema: o cristão avivado para evangelizar. Foi por isso que Deus colocou no meu coração o intuito de fazer a consagração, o intuito de nós fazermos a leitura bíblica, porque para nós sermos avivados, nós precisamos estar em íntima comunhão com Deus por meio da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Agora, queridos amados irmãos, eu estou falando com um cristão avivado para evangelizar. Mas antes de evangelizar, você precisa ser salvo. Você já ouviu eu dizer isso nesta noite. Mas antes, queridos e amados irmãos, de você evangelizar, você também deve ter experiência sobre o que é o Evangelho. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando você vai lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai declarar para aquela igreja: o Evangelho é poder de Deus que salva e dá vida. Eu vou repetir para você novamente: o Evangelho é poder de Deus que salva e dá vida. Você não pode ir em busca de pessoas que estão mortas se você não tem a vida que o Evangelho pode dar. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Então, queridos e amados irmãos, esse tema nos traz a importância do cristão estar sempre avivado para evangelizar. Mas para evangelizar nós precisamos viver o Evangelho em nossas vidas, no cotidiano. Mas o que é Evangelho, pastor José? Quando você faz a pesquisa, você vai encontrar no grego a palavra Evangelion, que significa boas novas de salvação. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Então o Evangelho, meus irmãos, não é nada distante, não é nada inventado. Evangelho é pregar as boas novas de Cristo, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele transforma e que Ele muda a vida de um homem. Essa é a poderosa pregação do Evangelho, queridos e amados irmãos. O Evangelho não é apenas um método de salvação, mas o Evangelho é um método de vida que Deus tem para cada um de nós. O Evangelho, entenda bem, não é só um método. Eu tenho que ler a palavra para evangelizar. Não, o Evangelho não é só um método. O Evangelho é um estilo de vida. Eu não tenho que ler a palavra simplesmente para evangelizar. Eu tenho que ler a palavra, meditar a palavra e viver a palavra e guardar a palavra dentro do meu coração para não pecar contra o Senhor. Aleluia. E aí, nesta hora, meus amados irmãos, o Espírito Santo nos faz uma pergunta: amado irmão, amada irmã, o Evangelho tem sido o seu método de vida? Na tua casa, você tem vivido conforme o Evangelho? No teu serviço, você tem externado a transformação que o Evangelho faz em você? Na sociedade, na faculdade, no teu relacionamento, no teu namoro, aonde você chega, é o Evangelho que está faltando na tua vida.
que é boas novas, anunciar as boas novas de salvação. Todos nós podemos fazer isso. Então, se coloque à disposição para ser um agente que trabalha em prol da causa do Evangelho, para ser o ceifeiro da última hora. Aleluia! Glória a Deus! O campo estão brancos, estão verdejantes, mas poucos são os ceifeiros. Mas dentro desses poucos ceifeiros, nesta noite na congregação Siloé, estão reunidos os ceifeiros do Senhor. Quantos são ceifeiros de Cristo? Glória, diga, glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí, meus amados irmãos, nós devemos entender por que nós devemos evangelizar. Por que nós devemos pregar o Evangelho? Você já sabe o que é o Evangelho. Nós devemos, meus amados irmãos, evangelizar, porque pregar o Evangelho é uma responsabilidade de todo cristão, como foi lido na passagem da abertura do culto, meu irmão Marquinhos. E nós devemos pregar o Evangelho, porque ali está uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem crê vai ser abençoado com a salvação. Quem não crê vai ser abençoado com a perda da salvação e uma vida eterna ao lado do inimigo das almas das pessoas que tentam aceitar Jesus e não conseguem, porque o inimigo está aprisionando elas. Agora eu preciso que você entenda: nós devemos evangelizar, porque é uma responsabilidade de todo cristão. E eu quero que você saiba nesta noite: essa responsabilidade, ela não recai somente sobre os ombros da liderança da igreja. Essa responsabilidade é de todos que fazem parte do corpo de Cristo. Aleluia! Quantos aqui fazem parte do corpo de Cristo? Pois é minha, é sua, é nossa responsabilidade pregar o Evangelho. Agora, continue me ouvindo com muita atenção, por favor. Quando eu ouço essa expressão, corpo de Cristo, me traz a lembrança Romanos 11, versículo 7, no qual o apóstolo Paulo diz: se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro bravo, forte enxertado, entre eles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Eu não sei se você já ouviu alguma pregação sobre esse versículo. Eu não sei se você conhece o que é zambujeiro bravo. Talvez alguém aqui deva conhecer o que é zambujeiro bravo. Mas eu quero também chamar a atenção para você nesta noite sobre a expressão também enxertados. Aí você deve estar se perguntando, né? O que é zambujeiro bravo? Zambujeiro bravo era o que eu era e o que você era antes de nós confessarmos e aceitarmos Jesus como o único verdadeiro e suficiente Salvador das suas vidas. A verdadeira oliveira é Cristo e nós vamos enxergarmos nela. O zambujeiro bravo era uma oliveira brava, ou seja, meus amados irmãos, a oliveira brava, ela não prestava para ser enxergada em nada. Sabe por que ela não prestava para ser enxergada? Porque ela não tinha capacidade de dar frutos. E isso está ligado com a obra missionária. Se nós não tivermos enxergado na videira verdadeira que é Cristo, nós não temos como dar frutos para que Cristo possa ser glorificado. Tudo quando eu faço na obra que você faz, não tem mérito meu. O mérito é de Deus, a glória é de Deus, é Deus do início ao fim, é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, queridos e amados irmãos. E aí Paulo, nós estamos falando sobre o Evangelho, nós estamos falando sobre missão, nós estamos falando sobre responsabilidade, nós estamos falando sobre salvação. Paulo, ele usa esse contexto do zambujeiro bravo, da oliveira brava, que não prestava para ser enxertada, para trazer o plano da salvação para
isso que existe essa expressão em Abacuque. Ainda que o fruto da videira vinda. Por quê? Porque estava se esperando um azeite nobre para ser utilizado, as especiarias que eles iam utilizar. Mas aquele fruto mentiu, tinha uma aparência bonita, mas não entregou aquilo que ele estava automaticamente passando a ideia de entregar. É por isso que o escritor diz: ainda que o fruto da videira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vamos trazer de volta para o contexto. E aí, meus amados irmãos, Paulo, ele está fazendo um contraste entre os anos de bravo e a oliveira cultivada, que é Cristo Jesus. Meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. É por isso que lá em João, Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Todo ramo que está em mim, ele produz frutos. Aleluia. É uma característica de quem está em Cristo, de quem vive o Evangelho, uma vida de frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esses anos de bravo, eu quero que você entenda, significa nós, quando nós estávamos em Cristo, que estávamos fora da aliança, mas por meio de Cristo e por meio da nossa fé em Cristo, nós fomos enxertados. Eu vou repetir mais uma vez para você: nós fomos enxertados na oliveira, e hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo, não por mérito, mas por graça. É por meio da graça que nós somos salvos. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão compreendendo? Diga amém. No texto de Romanos 11, versículo 17 ao versículo 24, Paulo usa outro termo que eu falei para vocês, o termo enxertados. O que é, irmão Josué? Enxerto. Quando você vai na agricultura, você vai entender que enxerto consiste em unir um ramo de uma planta à outra, para que ambas cresçam e sejam uma só. Agora eu percebo que no texto, Paulo, ele está fazendo uma inversão. Normalmente, queridos irmãos, enxerga-se um ramo cultivado, ou seja, um ramo de uma oliveira boa, numa oliveira brava. O processo é esse: pega o ramo de uma oliveira boa e enxerga-se numa oliveira brava. Mas Paulo está mudando aqui o processo. Paulo está dizendo: pega-se na oliveira brava e coloca-se na oliveira verdadeira. Sabe o que é isso? A porta da graça, ela está aberta para todos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, entrem pela porta. Eu e você éramos anos bravos. Hoje em dia nós temos que anunciar que a porta está aberta, a fim de que em breve ela vai se fechar. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ou seja, igreja, isso é um ato da graça de Cristo na vida daquelas pessoas. Agora eu quero que você entenda uma coisa e olhe para cá com muita atenção. Santo jeito bravo é a revolução. Ninguém queria nada comigo e com você. Nós não prestávamos para nada. E nós não tinha nada que atraísse a Jesus. Aleluia. Mas Jesus, por meio da sua graça, mesmo que nós não merecemos, Aleluia. Ele nos enxertou na verdadeira videira. Aleluia, glória a Deus. Com isso eu quero que você entenda, igreja. A igreja tem um chamado: testemunhar Cristo e compartilhar as boas novas de salvação com o mundo. Aleluia, glória a Deus. Esse chamado é para mim, esse chamado é para você. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Para nós finalizarmos,
uma obrigação. Tem muitas pessoas, meus amados irmãos, que hoje em dia se consideram-se voluntárias na casa do Senhor. Eu já ouço demais esse termo. Eu sou voluntário, eu sou voluntário, eu sou voluntário. Nós temos que aprender com Paulo. Paulo não se considera um voluntário, porque voluntário ele ajuda, ele ajuda quando quer, quando pode, quando dá, quando é possível. Paulo ele não é voluntário de Cristo. Paulo ele usa a expressão: eu sou devedor do Evangelho. Existe uma diferença muito grande entre voluntário e devedor. Eu sou devedor, você é devedor. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos lá escrito em Coríntios 9:16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois ele importa essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Essa expressão, ai de mim, ela traz dois significados para mim e para você. O primeiro significado, obrigação. E o segundo significado, punição. Ou seja, nós temos a responsabilidade de pregar tanto a gregos, tanto a bárbaros, como a sábios e como a ignorantes. Devemos estar dispostos a pregar o Evangelho aonde o Espírito Santo nos direcionar. Bendito seja o nome santo do Senhor, meus amados irmãos. E sabe por que Paulo se considera um devedor do Evangelho? Porque Paulo ele se sente devedor por causa da entrega de Jesus na cruz do Calvário. A partir do momento que Jesus se entrega na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor de você, nós somos devedores da causa do Evangelho. Não devemos fazer simplesmente voluntar, mas nós devemos estar sempre prontos para fazer a obra de Cristo nesta terra. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor, queridos e amados irmãos. Sabe por quê? Porque todo salvo ele é devedor do Evangelho. Aleluia. E sabe o que significa essa expressão devedor do Evangelho? Responsabilidade irrevogável e responsabilidade intransferível. Aleluia. Ai, meu fé, eu vou mandar o meu filho para pregar o Evangelho. Eu vou mandar a minha esposa. Eu vou mandar o meu esposo. Por lá no céu está sendo contabilizado o galardão para ele e não para você. Cada um deve fazer a sua parte, meus amados irmãos. Orando, contribuindo e indo. Orando, contribuindo e indo. Devemos ser missionários por essência, porque nós somos devedores do Evangelho. Não devemos se envergonhar do Evangelho e nem devemos envergonhar o Evangelho. Infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, além de não pregar, além de não fazer parte, elas estão ainda envergonhando o Evangelho. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós vamos lá para Romanos 14, Paulo, ele vai demonstrar para mim e para você isso. Ele vai falar que ele não se envergonha do Evangelho. Ele vai falar que ele é devedor do Evangelho. E ele, quando entende que é devedor do Evangelho, ele se coloca à disposição para anunciar o Evangelho. E depois ele diz que para anunciar o Evangelho, esse Evangelho é poder, ou seja, ele está anunciando o Evangelho de uma forma poderosa. Bendito seja o nome santo do Senhor. Primeiramente você reconhece que é devedor, depois você se coloca à disposição e depois você recebe poder do Espírito para pregar o Evangelho de Deus. Aleluia. Nesta noite, igreja, o Espírito Santo está aqui e ele é o principal agente de missões. E nesta noite o Espírito Santo ele vem ao meu encontro, ele vem ao teu encontro e nos enche de poder, de graça, de ousadia para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus aqui na terra. Quando recebe, diga glória a Deus. Para finalizar,
24. Você já deve ter ouvido essa expressão. Eu quero que você ouça essa expressão para você entender a urgência que nós temos de pregar o Evangelho. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Todos aqui já ouviram esse versículo? Vocês conhecem esse versículo, conhecem? Mas vocês conhecem o significado desse versículo? Sabe o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você quando ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está se referindo a um costume do governo romano que se chama necroforia. Quando você vê essa palavra necro, você já lembra de pessoa morta, de alguém que está morto. Ou seja, preste bem atenção para você entender o que é ser devedor do Evangelho. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nossas condenações. Usamos o gelo bravo, foi enxertado na videira. E a partir daí, quando nós somos enxertados, nós somos devedores do Evangelho. Nós temos que nos envolver com a obra missionária. Nós temos que ser missionários aonde nós chegarmos. Aí quando Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está se referindo a um costume romano, a necroforia. Irmão José, o que é a necroforia? Quando uma pessoa, naqueles tempos, era uma punição severa para uma pessoa que matava outra pessoa, ou seja, assassinava. Se essa punição existisse nos outros dias de hoje, ninguém matava ninguém. Sabe por quê? O governo romano, quando uma pessoa matava outra pessoa, sabe o que ele fazia? Pois bem, você não vai ter a sua vida tirada. O governo, a autoridade da época pegava aquele corpo daquela pessoa e mandava a força romana colar o corpo que estava morto no corpo daquela pessoa que matou. Ou seja, a pessoa que estava morta agora estava entrelaçada com a pessoa que estava viva e que matou aquela pessoa. E aí colocava-se cordas e correntes, amarravam os pés, amarravam as mãos, membro por membro. O que é que acontecia? Pegava aquela pessoa e jogava ele numa masmorra e deixava aquela pessoa ficar ali apodrecendo e se decompondo através da ação da decomposição do corpo que aquela pessoa também matou. O que é que Paulo está dizendo, irmão Nalva? Quando ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte, do peso desse corpo? Ou seja, assim como aquela pessoa que matou e o governo romano fez aquele corpo se entrelaçar o corpo dele, ele não tinha como fugir, da mesma forma era eu e você. Nós estávamos totalmente perdidos, nós não teríamos como fugir do pecado. Foi Jesus, o Nazareno, filho de Deus, que foi até a cruz para libertar a minha vida e a sua vida. Aleluia! 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 E é por isso que Paulo está dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe quem é que pode livrar? Jesus, o Cordeiro de Deus, porque o sangue de Jesus me purifica e te purifica de todo o pecado. E uma vez purificados, igrejas, nós devemos pregar o Evangelho de Cristo. E eu finalizo dizendo para você, estou pregando sobre o cristão avivado para evangelizar. Infelizmente hoje em dia a igreja está vivendo uma crise de identidade. Na escola bíblica dominical nós estamos aprendendo sobre esse tema. Porque hoje em dia as pessoas querem fabricar o avivamento. E o avivamento não se fabrica. O avivamento se vive. Leonardo Ramiro, no seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele diz que o avivamento tarda porque nós não temos mais a intensidade e o fervor pela oração e pela palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Avivamento se vê através de palavra, se vê através da oração, se vê através de jejum, se vê através de santidade. Tudo que as pessoas chamam de avivamento que não passa
fogo de palha. Começa e ao mesmo tempo termina. Agora, nós, a igreja de Cristo, devemos voltar para a palavra, devemos voltar para o jejum, devemos voltar para a oração, devemos voltar para a vida de santidade. O que está escrito lá em Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que eu e você